Oi, menina da Bio, fundadora da comunidade Bio. Oi, meninas, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Vanessa, fundadora da comunidade Bio Online ao Pé, e eu tô aqui para compartilhar tudo sobre esse programa, né? Histórias, dicas, perrengues. E principalmente eu tô aqui para te ajudar, você que sonha em fazer esse intercâmbio. Então, se você tá ainda perdido se você faz ou não faz o programa, o que é o programa, eu te convido a começar a me seguir, que eu vou trazer todas as informações. Eu tô aqui hoje para falar sobre um assunto bem polêmico que algumas meninas mandam mensagem perguntando sobre, que é direção nos Estados Unidos. Se você já me segue aqui durante um tempo, se você sabe algumas informações sobre o programa, você sabe que um dos requisitos é você saber dirigir. Precisa ter ali a carteira de habilitação. Algumas meninas me perguntam, né? Ah, Vanessa, eu tenho uma carteira de habilitação, mas eu não tenho muita prática, eu não dirijo no Brasil, eu não tenho um carro, ou às vezes eu tenho medo da direção. Primeiro, é muito importante a gente lembrar que quando você vem pra cá com o programa, né, e se a família, ela precisa que você dirija, você vai estar dirigindo ali crianças, né? Então, o ponto principal é que você esteja confiante na sua direção. Mesmo que você não teve muita prática, né? Você não usou ali um carro diariamente no Brasil, você usava transporte público, é extremamente importante que você sinta confiança, que você não trema, que você não sinta insegura. O trânsito, né, nos Estados Unidos, ele é muito melhor comparado ao Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, você vai encontrar um trânsito muito mais caótico se você for para grandes cidades, como Los Angeles, como Chicago, como New York, mas geralmente, né, a família não deixa que você dirija para downtown, e isso é por conta de segurança, porque mesmo que você tenha anos de experiências, você dirigir em uma cidade grande é muito caótico. Todas essas cidades são extremamente caóticas para dirigir. Eu não gosto de dirigir dentro da cidade porque, assim, é uma loucura todos esses lugares. Então, a família prefere que você não faça. E segundo, tem muitas leis de trânsito que são muito chatas, sabe? Em cidade grande, você acaba levando multas e às vezes você nem sabe exatamente o que foi que você fez de errado e você acaba levando multa. E também para estacionar é extremamente caro nessas cidades grandes. Então, provavelmente a sua família vai pedir para você pegar um trem para chegar até lá. Como você muito provavelmente não vai dirigir nessas cidades grandes, você vai dirigir mais nos subúrbios, né? Nas cidades pequenas. Mas aqui nos Estados Unidos, quando você dirige, tudo aqui você entra em rodovias. Tudo. Todos os lugares que você for, você vai entrar numa rodovia. Então, se você tá insegura, se você tem medo, já é um pouco complicado, porque ali na rodovia tem muito caminhão, na rodovia o limite que você pode ir é muito maior, então as pessoas estão correndo um pouco com o carro. E se você não tiver segurança, você pode colocar a sua vida em risco, como também a vida das pessoas que estão ali com você, né? Principalmente as crianças. Então, assim, eu não aconselho, se você não tem confiança, você falar pra família que você dirige super bem, sabe? Faça mais aula no Brasil antes de você vir. Algumas meninas, infelizmente, elas acabam mentindo para a família que tem muita experiência. Quando chega aqui, se assusta de ir para a rodovia e aí elas acabam entrando no rematch porque a família fala que não confia nelas na direção. Então, antes de tudo, seja honesta com você. Mesmo que você não dirija, você tem medo, você é confiante, sabe? E se você tem medo, uma dica que eu dou, gente, dirija, sabe? Pratique, pegue o carro de alguém, peça para alguém sair na rua e praticar com você. Não espere chegar aqui para acontecer, porque a família pode não sentir confiança em você e aí você entra em um problema muito maior, que você vai ter que sair de casa, que você vai ter que encontrar outra família. Então, assim, né? Não mintam. Isso é o ponto principal sobre a direção. Compartilhando com vocês aqui uma experiência muito pessoal, né? O que foi que eu vivi. No Brasil eu não tinha carro e eu tirei minha carteira de habilitação para fazer o programa. As únicas práticas que eu tive em direção foi para eu tirar a minha carteira e eu peguei algumas aulas extras. Na época eu peguei umas aulas extras ali, mas é muito diferente porque você vem para cá, as leis de trânsito são diferentes. Então você tem que estudar as leis de trânsito. Eu só passei de terceira na prova teórica, porque eu não conseguia identificar algumas placas ou eu não entendia a pergunta, então só passei na terceira vez. Mas na prova prática eu passei ali de primeira. Uma grande vantagem aqui é que a maioria dos carros eles são automáticos, então eu acho que isso facilita extremamente a sua vida,
sabe? É muito mais fácil, você não precisa estar ali trocando marcha ou nada disso. Uma história aqui pra vocês. Na minha primeira semana, eu fui dirigir a minha criança. A outra au pair tava passando pra mim todas as informações da rotina, da localização, os melhores caminhos para levar a menina para a escola, para levar a menina para alguns pontos, né, que ela precisava ir, algumas aulas que ela tinha. E eu tava dirigindo, eu tava com a au pair no banco do passageiro e eu tava com a minha menina, que é da minha primeira família, de 8 anos, no banco de trás dirigindo. E eu não sei o que aconteceu, eu acabei me confundindo e eu entrei na contramão. Na hora a au pair se assustou, a menina de 8 anos, ela entendia, mas ela estava muito confusa, ela não sabia o que estava acontecendo, então ela ficou um pouco assustada. Mas a outra au pair ficou bastante assustada. Eu lembro que na hora eu só falei, eu percebi que eu entrei, eu saí na contramão e a gente foi pra casa, tudo isso. E claro, né, que ela teve que compartilhar ali com a família o que tinha acontecido. A mãe veio conversar comigo, perguntou primeiro se estava tudo bem, e aí ela chorou, ela ficou um pouco emotiva, porque ela ficou com muito medo, né, do que tinha acontecido, que eu poderia ter causado um acidente. Mas sabe o que foi que me salvou, gente? Foi uma frase que a antiga au pair usou. Ela falou assim: no meio do caos, você estava extremamente calma e segura. Você me falou, percebi que eu tô na contramão, eu tô saindo. Eu fiquei extremamente calma. Eu tava nervosa dentro de mim, assim, sabe? Mas eu transpareci muita calma e muita confiança de tô vendo, fiz errado, fiz besteira, mas eu tô consertando, sabe? Então eu acho que isso acabou me ajudando muito, que ela falou que apesar de tudo, ela sentiu confiança porque eu fiquei muito confiante, sabe? Eu não fiquei nervosa, não deu pânico. Isso foi uma coisa que me ajudou muito porque ela compartilhou com os pais. E aí eles vieram conversar comigo e perguntaram, pediram, né, por favor, que eu realmente fosse honesta se eu me sentia segura em dirigir ou não, porque eu poderia estar colocando a vida da filha deles, né, em risco e a minha própria. Então você imagina que foi uma conversa muito tensa, principalmente que a mãe ficou muito emotiva, ela chorou, eu fiquei muito nervosa porque eu não tinha inglês suficiente para debater, consolar ou explicar. A única coisa que eu falei para ela foi que sim, que eu estava segura, que infelizmente eu tinha cometido um erro, mas que não iria se repetir, que a segurança da filha dela era uma prioridade para mim. Se ela poderia me perdoar e me dar mais uma segunda chance, que isso não iria acontecer. E eles foram assim maravilhosos. Eu realmente fui assim certeira em escolher uma boa família e muito abençoada. Eu acho que foi muita bênção e estratégia escolher eles, e eles foram muito sensíveis, sabe, com a situação. E ela me deu uma segunda chance. Ela foi dirigir comigo, eu vi que ela ficou um pouco tensa, que ela segurou naquele negócio assim, mas deu tudo certo, eles confiaram em mim. E aí eu dirigi, eu virei pilota, gente. Pilota, já dirigi carro pegando fogo, já fui parada na estrada, já me perdi sem GPS, sem celular, já dirigi na neve, já dirigi tudo que você pode imaginar. Uma dica que eu dou pra vocês é, primeiro, estejam segura. Então seja honesta com vocês. E eu não tive muito o que fazer, né? Eu lembro que eu só tinha duas opções. Ou eu desistia por conta disso, ou eu ficaria ali fria, sabe, racional, falaria, não, eu consigo fazer isso, eu consigo dirigir, eu consigo ter confiança, sabe? Eu lembro que uma coisa que eu fiz que me ajudou muito a ter confiança depois desse episódio, porque você fica um pouco com medo, né? Você fica um pouco insegura depois que você entra na contramão e depois que você tem uma conversa tão séria, que eu decidi fazer uma road trip. Decidi ir para um outro estado dirigindo por 10 horas. 10 horas. E era assim, eu saía de manhã, né, assim, à tarde, chegava só à noite. Então eu dirigi pela manhã, dirigi à noite, até chegar em outro estado. E aquilo ali foi assim, ideal pra mim. Porque eu fiquei com medo, porque eu tinha entrado na contramão, mas depois eu superei esse medo me colocando em uma situação de vou fazer essa viagem. Porque eu sei que eu consigo dirigir e aí eu vou mostrar pra mim mesmo que eu tenho competência de fazer e que eu sei fazer. Eu não tava mentindo, eu sabia dirigir. Então eu fui e fiz, foi 10 horas pra ir. Fui fazer minha viagem depois de 10 horas pra voltar, então isso me deu muita confiança. Eu já voltei assim, cara, claro que eu consigo fazer isso, sabe? A minha maior dica pra você que tá vindo, que tem interesse, é primeiro, pratique, não deixe de praticar. Segundo, não minta, gente, jamais minta. Se você realmente tem medo de direção, porque tem muita gente que tem medo de direção, escolha uma família que não precisa que você dirija. Por exemplo, famílias com bebês, geralmente você não precisa ser boa, você
saber dirigir, sabe? Isso vai te limitar um pouco, porque mesmo que a família não precisa que você dirige, você precisaria dirigir você mesma para os lugares. Então isso pode ser um pouco complicado, mas assim, é melhor sua vida ser um pouco mais complicada nessa parte do que você colocar a sua vida em perigo, tá? Então é isso. Se você ficou até aqui, não deixe de seguir e vejo vocês no próximo vídeo.